Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Eu não sei porquê, mas algo me diz que você vai ficar extremamente nervosa ouvindo essa carta, ouvindo essa história. Você vai sofrer, eu me dá essa impressão. Se você não quiser ficar nervosa, se você não quiser sofrer, então olha, é melhor você não ouvir. Mas, se você está disposta a ficar nervosa hoje, escuta essa carta comigo agora e prepara o coração. Prepara o coração. Mas antes, por falar em preparar o coração, o YouTube preparou um coração e dentro do coração um cifrão. Foi o YouTube que criou. Chama-se Valeu Demais. Não foi para ajudar o Paulinho Boa Pessoa, foi para ajudar todos os produtores de conteúdo, os geradores de conteúdo, para que eles possam crescer, evoluir, melhorar. E se você gosta desse canal, se as histórias te ajudam, aí você manda um valeu pro Paulinho Boa Pessoa. Manda um valeu. Você vai ajudar demais. Aliás, você já ajuda muito quando você dá o teu joinha. Sabe aquele joinha que você dá na história? Nossa, aquilo já é de grande ajuda. Mas se você, naquela mesma fileirinha, correr a vista para a direita, você encontrará o ícone criado pelo YouTube. É um coração e dentro dele um cifrão. Valeu. Valeu demais. Manda o que você puder, da forma que você quiser. Mas se você está nervosa hoje, não ouça essa história. Não ouça. Porque essa vai te deixar nervosa. Bom, já avisei. Começou. Eu passei 10 longos anos da minha vida sem saber se o Getúlio estava vivo ou se ele estava morto. Mas antes desse período, eu havia acreditado ter encontrado nele o homem da minha vida. Eu conheci o Getúlio vestindo um lindo uniforme da Marinha Brasileira, o que fazia destacar ainda mais a sua pele queimada do sol e a sua musculatura muito bem definida como primeiro-tenente da Marinha. Nesse dia, eu estava em Santos e com as amigas resolvemos visitar aquele navio atracado no porto. Os marinheiros nos recebiam e nos conduziam apresentando cada compartimento do navio. Eu podia ter ficado encantada com o navio apenas, mas não. Fiquei encantada com o marinheiro, Getúlio. E para complicar, ele também parecia ter gostado muito de mim. Na despedida, ele se aproximou, ele deu um jeitinho, se esgueirou e me entregou um telefone. Na época, celulares não eram comuns. Era um número de um aparelho fixo de Santos. E foi através dele que nós começamos os nossos contatos. Em menos de uma semana, estávamos juntos novamente. Eu voltei a Santos, mas dessa vez sozinho, especialmente para ficar com ele. Passeamos de lancha, ele pilotando a lancha. Não, ele foi sincero, não era dele. Mas passeamos de lancha e ele, conhecedor daquelas águas e de toda a região, ele parou numa praia deserta. E foi ali que nós passamos uma tarde como se fôssemos Adão e Eva, os únicos moradores do mundo. Ficamos nus, tomamos
banho de mar. E assim também nós nos amamos. Uma loucura, uma loucura. Como não se apaixonar por um homem assim? Eu me apaixonei. Me apaixonei não, repito, virou loucura. O ruim era que nos víamos muito pouco, sabe? Ele passava grande parte do tempo em alto mar. Mas quando estava em terra, tinha que ser comigo. 1 ano e meio de felicidade. E eu vivendo toda a grandeza de um amor sem fim. Foi quando eu engravidei. Meu Deus, e agora? Meu Deus, e agora? Eu fiz os testes, eu dei uma passada no meu médico, confirmado, gravidez. Getúlio estava em alto mar e só voltaria 2 meses depois. E eu teria que esperar esse tempo para comunicá-lo que teríamos um bebê. E nada desse dia chegar. E eu, sem poder falar da minha gravidez com ninguém, queria comunicar à minha família, mas de que jeito? Sozinha? Mas eu queria fazer isso tendo ao meu lado o homem que eu amava. Mas o tempo sempre passa. E chegou o dia. Fui esperá-lo no Porto de Santos. E foi lá que eu dei a notícia para ele. Não senti que ele tivesse ficado feliz assim, mas também ele não se mostrou arredio, assustado e nem preocupado. Apenas disse que eu ficasse tranquilo. Ele não era homem de fugir das responsabilidades. Deus está vendo. Mas uma coisa foi estranha. Ele não quis subir comigo para São Paulo para conversar com a minha família. Ele alegou um compromisso inadiável na Marinha. Eu subi sozinha. Devido aos compromissos dele, eu o aguardava. O combinado era que 3 dias depois ele estaria aqui em São Paulo ao meu lado para conversarmos com toda a minha família. Mas que estranho! O Getúlio, ele não apareceu. Fiquei preocupada. Eu ligava naquele telefone e quem atendia, sabe aquele telefone fixo de Santos? Então, quem atendia dizia que não o via há dias e ele não aparecia mais naquele local. Fiquei incomodada e preocupada. Fui a Santos, inclusive na Marinha, e eu quase perdi o nenê. Getúlio tinha mentido para mim. Porque na Marinha eu fui informada que o primeiro-tenente Getúlio havia dado baixa há mais de meses na Marinha. E agora ele trabalhava ainda como marinheiro, mas particularmente por um senhor inglês. Nossa, santo Deus, e por que ele não me falou? Por que ele não me avisou, não disse nada? Será que... Sim, eu não queria acreditar ainda. Mas obviamente ele tinha desaparecido, ele tinha sumido. Foi quando eu me toquei que eu não conhecia ninguém da família dele. Ele apenas dizia que todos viviam em Vitória, que um dia iríamos lá, um dia nós vamos lá, mas nunca que esse dia chegou. Vitória, a capital do Espírito Santo, eu nunca tinha pisado lá. Vivia onde? Era tudo que eu sabia. Amigos dele em Santos, ninguém tinha notícia. Ele está mesmo trabalhando com Lorde. Eu não sei, eu sei que o nome do homem é John, Lorde. O pessoal fala Lorde John. Está trabalhando com esse inglês. Lorde John. Eu fiquei em São Paulo ainda esperando alguma notícia e colado ao telefone para não perder nenhuma ligação. Mas a verdade foi que jamais houve qualquer contato. Golpe, eu tinha sofrido um golpe e eu teria que enfrentar sozinha a minha gravidez e a minha família. Graças a Deus eu tive o apoio da minha família e foi assim que eu dei à luz a Pamela.
uma menina linda, minha filha. Quando a minha filha tinha 2 aninhos, eu conheci o Fábio. O Fábio, sim, foi um divisor de águas na minha vida. Ele me acolheu, se casou comigo. Com o Fábio, eu tive o Davi, e ele sempre tratou a minha filha como se fosse filha dele também. Mas ele era de opinião que o pai de Pamela tinha obrigações para com ela, óbvio que tinha. Mas ele tinha desaparecido, sumido. Eu não tinha esperança de encontrar o Getúlio mais, e nem o procurava. Para ser sincera, eu nem o procurava, mas de vez em quando eu ouvia dizer que o mundo é pequeno e que um dia eu ainda ia ficar cara a cara com ele. Mas será que o mundo é mesmo tão pequeno assim? Ou isso é apenas conversa das pessoas? De repente, a evolução de algo chamado internet. Nossa, a internet, quando foi evoluindo, foi deixando o mundo cada vez menor. Aí sim, o mundo ficou pequeno. E foi no aniversário de 10 anos da minha filha Pamela, veja, 10 anos da Pamela, que naquele dia ela me cobrou: Ô mãe, eu sou feliz com você, com o pai Fábio. Ela chamava o Fábio de pai Fábio. Mãe, eu sou feliz com você, com o pai Fábio, o Davi, meu irmãozinho. Mas eu queria tanto conhecer o meu pai. Eu confesso que até chorei diante das palavras da minha filha. E foi com o computador que ela havia ganhado de presente nos seus 10 anos que eu descobri aquele contato. A internet realmente faz coisas mágicas. Deu certo, eu descobri um contato. Eu só não imaginava que aquela ligação fosse de fato mudar completamente a minha vida. Só não imaginava que tudo voltaria como uma avalanche de sentimentos conturbados e sem domínio sobre mim, como de fato aconteceu. Os primeiros contatos foram pelo telefone. Os primeiros contatos pelo telefone. E a primeira vez que eu ouvi a voz do Getúlio, isso depois de 10 anos, eu não tive nem coragem de dizer alô. Quando ele atendeu do outro lado, eu desliguei. Para vocês terem uma ideia do quanto ele ainda mexia comigo, eu desliguei. Chorei horrores no banheiro, sozinha, escondida de todos, lógico. Era doloroso me reconhecer tão exposta, tão mexida, por alguém que só tinha me causado dor. Só dor. Oh meu Deus, o que eu sentia ainda por aquele homem? O que eu sentia ainda pelo Getúlio? Era ódio? Era raiva? Não era nem ódio nem raiva, parecia outra coisa. Parecia de fato outra coisa. Quando eu descobri que dentro de mim havia sentimentos que eu desconhecia sentir por ele. Eu não sabia definir, mas eu me via apavorada, a cabeça a mil. Será que vou reviver essa tortura outra vez? Será que ele ainda lembra de mim? Uma pergunta que eu insistia em me fazer. Será que ele ainda lembra de mim? Será que ele vai me atender numa boa? Eram 1000 perguntas e nenhuma resposta. Nenhuma que me convencesse a me ligar a segunda vez, porque a primeira eu desliguei, não aguentei. Eu não tive estrutura. Liguei a segunda vez. Só que eu deixei para o dia seguinte, quando eu estaria sozinha em casa, para me encher de novo, quem sabe, de coragem. Liguei, mas desta vez ele não estava em casa. Deixei o meu número então com a empregada. Foi melhor que tenha sido assim. Uma moça, uma senhora me atendeu. Ela disse que trabalhava na casa. Eu deixei com ela o meu telefone. Ela disse que por volta de 10h30, mas isso da manhã. Ela disse que por volta de umas 10h30 da manhã ele já estaria de volta em casa e ela ia passar o recado. Fiquei gelada. Quando exatamente essa hora, umas 10h30, 10h35, no máximo, o telefone tocou. Fiquei gelada.
É ele, pensei comigo. É ele. E era ele. E era ele. Alô? Alô? Oi? Eu não acredito, é Cecília? A mesma voz mansa. A mesma voz mansa e sedutora que um dia me fez perder o rumo. Ali do outro lado da linha, a mesma voz mansa de 10 anos atrás. Sabe quando um caminhão de mudança cheio de lembranças físicas passa em cima de você e você se sente amassada, atropelada? Assim que eu me senti. Engoli a saliva que já não tinha. A minha boca secou. Tentei ser natural, ponderada. Não sabia se ia conseguir. Não queria xingar. E nem perguntar por onde ele havia andado há quase 11 anos. Quase 11 anos. Depois, essa pergunta também não faria nenhum sentido. Então, trocamos algumas cordialidades, tipo: oi, Getúlio. Tudo bem? Sou eu, sim, a Cecília. Cecília, não acredito. Como é que você tá? Cecília, meu Deus do céu. Que bom te ouvir, Cecília. Getúlio, eu sou a mãe da sua filha. O nome dela é Pamela. Ah, meu Deus, eu tenho a Pamela. Eu tenho a Pamela. E ela, Getúlio, ela quer ao menos te conhecer. Sim, lógico, claro. Eu expliquei para ele que a nossa filha estava com 10 anos e ela queria muito conhecer o pai. E ele foi, isso que eu estou reproduzindo aqui: gentileza, gentileza, carinho, a voz mansa. É minha obrigação, é minha obrigação, lógico. Ele disse que ele também, eu também quero muito conhecê-la. Na época, o que havia era o MSN. Então ele pediu o meu MSN, o meu e-mail, para que pudéssemos acertar isso via net, já que ele ainda morava em Santos, estava morando em Santos, sem contar que quase 11 anos tinham se passado e muita coisa havia mudado desde então. Trocamos MSN e no dia seguinte conversamos pela segunda vez. A primeira ligação eu quase que não tinha nada o que falar. Não que eu não tivesse, eu tinha 1 milhão, mas eu não conseguia. Mas ele esticou o papo. Ficamos na primeira ligação ainda uns 10 minutos. E eu fiquei sem jeito de entrar no MSN no mesmo dia, mas a vontade foi de fazer isso. Mas ele iria perceber eu interessada no homem e não no pai da minha filha, como era o caso. Afinal de contas, já estávamos casados com outras pessoas. Ele me disse casado com outra pessoa, evidente pai de outra criança. Eu casada com o Fábio, tendo também o Davi. As responsabilidades eram outras e grandes. E ainda havia o fato de que o meu marido me apoiava em ir buscar dele uma força para minha filha. Minha filha precisava ter contato com o pai. E por que não? Até a pensão. Era obrigação dele. Mas sabe o que é? Sabe o que é? Ele exercia um fascínio sobre mim. Eu não tinha coragem de dispensá-lo, mesmo depois de tudo que ele fez comigo. E passávamos horas conversando pela internet.
Em cada conversa, eu fui me sentindo cada vez mais envolvida. Essa é a palavra, envolvida. E para eu atender um pedido da minha filha, eu estava fazendo aquilo, mas eu estava desviando demais daquele objetivo que era o pedido da filha. Aquele homem havia sido a minha ruína. Eu deveria odiá-lo, mas não era o que eu sentia. Até que o grande dia chegou. Ele vem de Santos, e ele, alegando não saber como chegar em minha casa, me fez ir buscá-lo numa estação do metrô. E lá fui eu ao seu encontro, junto com a Pamela, minha filha, e a minha madrasta. Explico: nesse período a minha mãe havia falecido e meu pai vivia com outra mulher, que aliás essa mulher se tornou muito minha amiga e protetora. Eu achei que deveria ir com ela, pois é claro que eu não iria me arriscar ir sozinha e cair em tentação. Eu tinha que evitar cair em tentação. No metrô, antes que eu apresentasse, até ele logo reconheceu a filha, para vocês verem o quanto que a Pamela era cópia dele fisicamente. De longe, ele reconheceu a filha. Ele abriu assim os braços para que ela corresse na direção dele. Acreditam? Depois das apresentações, viemos para minha casa. Meu marido o recebeu muito bem. E Getúlio sempre envolvente, muito bom de conversa. Havia sido da Marinha, tinha tanta história para contar. Ele logo foi cativando todos na minha casa, inclusive o meu marido. Aconteceu que no dia seguinte haveria um churrasco em casa pelo aniversário do meu marido, Fábio. E o Getúlio foi ficando naquela conversa com a filha, ele envolvente. Ficou muito tarde e acabamos convidando para que ele ficasse para o churrasco do dia seguinte, e ele aceitou. Portanto, naquele sábado, foi num sábado que ele veio, ele dormiria em casa. Minha filha Pamela era a própria estampa da felicidade. Não largava aquele pai para nada. E contava e conversava. E no dia seguinte, no domingo, no churrasco do Fábio, aniversário do Fábio, ela toda orgulhosa apresentava o Getúlio para um conhecido, para um outro, um parente, para o outro. Fiquei contente e feliz com a felicidade dela. Achava graça quando ela dizia: tia, esse aqui é o Getúlio, meu outro pai. Ô tia, esse aqui é o Getúlio, meu outro pai. Ô tio, esse é o Getúlio, meu outro pai. E assim com todo mundo da festa. Mas ele, Getúlio, ele não perderia a chance na única oportunidade que ficou sozinho comigo. Era domingo, já comecinho da noite, pós-churrasco. Meu marido saiu com as crianças e foi buscar as pizzas. Ele disse que não podia esperar, ele ia embora. Chamou o táxi, inclusive na frente do meu marido. Todos se despediram dele. Eu fiquei arrumando a mesa para pizza. Mas enquanto eu fiquei arrumando a mesa para pizza, lá fora ele dispensou o táxi. E eu senti, quando ele me abraçou por trás, eu levei um susto. Sabe quando as pessoas vêm assim por trás e te abraça assim? Eu levei um susto, mas senti o meu corpo inteiro estremecer naquele abraço. Fiquei sem ter o que fazer ou reagir. O meu cérebro desligou. Eu me senti uma presa, sabe, nas mãos de uma fera, à mercê dos seus encantos. Como me arrependo de ter cedido ao primeiro beijo, porque sem o primeiro beijo nada teria acontecido. Getúlio, ele sabia que ele me tinha em suas mãos. Ele sabia. Ele é manipulador, é da personalidade dele.
manipulador. Ele sabia que ele me tinha nas mãos dele, ele sabia manejar. Eu, marionete, ele, manipulador. Ele brincou comigo como se eu fosse uma boneca. Não sei explicar como ele me dominou assim, pelos instintos. Daí para frente, eu não consegui pensar com clareza, e toda aquela paixão me corroeu e me aprisionou. E daí para frente, agora eu passava os dias e as noites conversando e ensaiando pelo dia que haveria outra visita. E ele fazia tudo de forma que me deixava entender que ele sentia o mesmo por mim. Ou seja, ele me fazia entender que aquela paixão do passado, aquela da ilha deserta, da praia deserta, daquele passeio de lancha, aquilo tinha voltado, tudo tinha voltado. E como a paixão nos emburrece, por favor, não fique me atirando pedras. Não fique me atirando pedras. Pergunte antes se você não seria capaz de passar por isso. Nunca passou por uma paixão que te emburrecesse? Mas seja sincera, seja sincero. 3 meses depois, ele me fez aquele convite. Um senhor do interior de São Paulo havia comprado um iate, e ele teria que viajar até Ribeirão Preto para colher umas assinaturas de uns documentos. E ele me chamou para acompanhá-lo. E lá fui eu, com a cara e a coragem, ao seu encontro e uma boa mentira nos lábios para o meu marido. Falei que eu iria até Santos para me encontrar com o advogado dele para poder assinar um acordo da pensão para Pamela. Mentira. Mentira mais deslavada. Mais uma vez, meu marido me deu todo o apoio. E fomos nós para uma viagem rumo ao interior. Juro, eu nunca tremi tanto na minha vida como naquela tarde quente de quase primavera em Ribeirão. Não havia chegado a primavera, era finzinho do inverno, mas Ribeirão estava quente, abafada. E Ribeirão já é uma cidade tipicamente quente. Eu posso sentir ainda o calor que fazia naquela cidade. E eu me queimei. Quando eu digo me queimei, é no sentido de me abrasei. Não foi ao sol. Me queimei sob o calor da paixão. Foi uma loucura tudo que vivemos. Desta vez, sim, conversamos sobre as coisas que aconteceram nos quase 11 anos que ficamos afastados. Explicações dadas de maneira que o colocavam como vítima. Eu ouvi conselhos errados demais. Eu fui servir o novo patrão na Europa. A minha mãe também, sabe que até a minha mãe teve influência sobre mim. Ela me assustou que eu não podia assumir uma criança naquela hora. Ou seja, a mãe dele e a sua imaturidade, o novo trabalho, eram os culpados de tudo, ele não. Num hotel em Ribeirão Preto, esqueci o bom senso, a responsabilidade, o casamento, esqueci a minha filha, esqueci tudo, e me entreguei. Me abandonei naquele corpo que há anos me havia pertencido e que eu ainda conhecia de olhos fechados. Foi essa minha loucura que quase me fez perder tudo que mais amo, a minha família. Cheguei em São Paulo de volta, já era noite. E se ele ainda me pedisse para viver mais alguma loucura, eu acho que eu toparia. O desejo de permanecer com ele quase me levava à insanidade. Aliás, me levava à insanidade. Passei a cronometrar o momento que retornaria para aqueles braços, que estavam com novas tatuagens, inclusive ele havia feito, e que eu acariciei com tanto prazer. Nos encontramos e mantivemos relações por mais 3 vezes, sendo que a última eu fui à loucura absoluta. Eu fui passar a noite
a noite inteira com ele, na casa dele, na cama dele, em Santos. Vocês acreditam? Eu fiz isso. Eu fiz isso. Para o meu marido. Eu inventei que eu iria acompanhar a Amélia, minha amiga, numa cirurgia plástica que ela faria em Campinas. A Amélia era minha melhor amiga e, de fato, ela faria uma cirurgia plástica. Apenas pedi para ela que confirmasse a história, caso o meu marido perguntasse. Pois, segundo falei para ela, eu viveria a noite da minha vida. Por favor, Amélia, me ajuda, amiga. Eu vou viver. A gente não sabe quando vai morrer, Amélia. Amélia, a gente não sabe quando vai morrer. E eu quero viver a noite da minha vida, você me entende? E ela, na condição de amiga, aceitou. Embora me aconselhasse, não faz isso é loucura. Getúlio se aproveitaria que a mulher dele e filhos fariam uma viagem até Rio de Janeiro e usou a própria casa para aquele nosso encontro. Eu falei filhos porque a mulher dele tinha filhos de outro casamento e ele tinha um com ela. Mas ela foi com os filhos para o Rio de Janeiro. Ele ficou sozinho. E eu fui na casa dele. Me senti tão vulnerável nesse dia que eu cheguei a pensar em abandonar tudo para ficar com ele. Quando eu digo abandonar tudo, abandonar meu marido, meu filho Davi, minha filha Pâmela, meus filhos, conforto, a minha estabilidade. Eu topava. Eu topava abandonar tudo. Eu só queria ele e mais ninguém. Onde eu estava com a cabeça? Onde eu estava com a cabeça? Fizemos amor por toda a noite. Eu não me cansei um só minuto. Eu não queria desperdiçar nada. Com o sono para mim era um desperdício. E lá no dia seguinte eu ia dormir. No dia seguinte eu tinha outro dia para dormir, para descansar. Ali eu queria viver, amar. Nada era mais importante que alimentar o fogo que me consumia, a falta que ele fazia. Eu queria recuperar aqueles 11 anos. Era um espaço que só ele preenchia. 2 dias depois da minha ida em Santos, Getúlio, ele foi seco num e-mail enviado. Cecília, minha mulher, descobriu tudo. Vizinhos te viram e contaram para ela. Por enquanto, Cecília, me esqueça. Não posso acabar com o meu casamento. Não me procure. Minha mulher no encalço e ela quer contar tudo para o seu marido. Tragédia à vista. Por favor, sei o que estou falando. Tragédia à vista. Fui tenente da Marinha. Tragédia à vista. Tempestade em alto mar. Tempestade das piores. Não me procure. Não me procure. Não é hora. Não é hora. Não me procure. Meu mundo caiu. Meu mundo caiu. E aí, quando meu mundo caiu, foi que eu pensei: e minha filha? E minha filha? Eu não tinha pensado nela. E muito menos ele como pai. Ele me dizia: não me procure. Tempestade em alto mar, me esqueça. Quer dizer que a minha filha também deveria esquecê-lo? Getúlio não ligou mais, não me procurou mais. E começa assim o sofrimento agora da Pâmela, minha filha. Ô mãe, cadê meu outro pai, Getúlio? Ele me esqueceu, mãe. Ô mãe, ele não gostou de mim, né? Eu sabia. É assim, mãe. Ele não gostou de mim. Ninguém gosta de mim, mãe. Diante do desespero da minha filha, eu tinha que tomar uma providência. Como ele não atendia mais meus telefonemas,
Eu falei, quer saber, tempestade de alto mar, uma ova. Arrisquei tudo. Eu vou até lá. Eu fui até Santos à procura dele. Que se dane a mulher dele. Se me batesse, se contasse tudo pro meu marido, eu merecia mesmo sofrer. Eu merecia. Mas a minha filha não. A minha filha não. Chega o que a minha filha já vinha sofrendo. Lá chegando em Santos, a surpresa. Na casa onde ele morava, uma nova família residindo. Fui informada que a família que ali vivia, sim, era mesmo. Era assim. Mas a família se mudou. Foi pro Rio de Janeiro, né, mãe? Foi pro Rio de Janeiro. Não sabemos, não. Endereço ninguém tem. A senhora ficou sabendo de alguma coisa, mãe? Não, ninguém tem. Getúlio tinha sumido. Na época, ainda não existiam as redes sociais. Mas, enquanto eu voltava para São Paulo, eu pensei, é Deus me livrando desse traste pela segunda vez. Ele era para mim uma espécie de droga. Ao mesmo tempo em que fiquei desesperada pela minha filha dele ter sumido, eu sentia um alívio. Ele causou um estrago em nossas vidas. A minha filha ficou ainda a mais sofrida, a mais abatida. Desenvolveu um problema chamado, a psicóloga me explicou, um problema de ausência, que causa até um trauma por perdê-lo de vista. Chama-se problema de ausência. Mas eu não menti para ela. Falei que ele não prestava. Era a segunda vez que ele fugia feito um rato. Ele não era homem. Ele não presta, filho. Ele não é homem. Ele fugiu pela segunda vez da minha vida e da tua vida, feito um rato. Nunca mais eu procurei. Não tive coragem de dizer para o meu marido o que houve. Eu não podia, gente. Eu não podia. Embora eu tenha tentado me separar. A minha ideia era o seguinte: eu vou me separar do Fábio e depois eu falo. Eu achava que eu não merecia mais o Fábio, ficar com ele. Não merecia mesmo. Mas ele, em tempo algum, jamais abriu mão da minha presença em sua vida. Não aceitou. Separar por quê? Não aceito. Você sabe, temos uma família, eu te amo, te respeito e nós vamos seguir juntos. Foi uma barra. E eu vou afirmar, eu sofri mais no segundo abandono do que no primeiro, devido à minha filha. Eu sofri mais, muito mais. Ela teve, minha filha, que ser submetida a tratamento. E meu sentimento de culpa era imenso. Mas felizmente o amor venceu. Pamela, hoje, a minha filha Pamela é uma grande mulher, casada, muito bem casada. Tem um menino lindo chamado Pedro, meu neto, minha alegria. E também a alegria do Fábio, meu marido. Um dia desses, e agora, lógico, existem redes sociais. Um dia desses, mexendo em minha rede social, perdi a cor, estremeci inteira. Era ele, Getúlio, me procurando. Quer ver a filha. Não a encontrou porque ela tem só o sobrenome do marido e só usa o sobrenome do marido. Por isso, ele não a encontrou e ele nem sonha qual seja. Getúlio alega estar doente, muito doente. A doença esclerose múltipla, doença degenerativa, que vai atrofiando músculos dia a dia. Ele tem muitos músculos já atrofiados, está no fim.
quer ver a filha. Sinceramente, eu acho que ele não merece. Chamei o Fábio, meu marido. O Fábio tem um coração de ouro e acha que eu devo comunicar a Pamela, ela decidir. Ele vive em Barcelona. Ele mora em Barcelona. Não mais com aquela mulher. Nem perguntei como ele foi parar em Barcelona. Falei com o Fábio. Fábio, o que eu vou te dizer é muito sério. Esse homem abandonou a minha filha 2 vezes, sem jamais se preocupar com ela. Você testemunhou de perto tudo que eu sofri. Eu não vou falar para ela. Que ele morra. Que ele morra e que vá para os infernos, Fábio. Para o raio que o parta. Uma vez ele me falou que não o procurasse porque havia tempestade em alto mar. Que essa tempestade em alto mar faça com que um raio parta ele no meio, Fábio. E que o diabo carregue. Mas eu não vou falar isso para minha filha, não, Fábio. A decisão é sua, Cecília. Eu penso diferente de você, mas te respeito. É assim que eu estou pensando. Admiro demais esse canal. Acompanho todas as histórias. E principalmente gosto das pessoas que escrevem os comentários, sabe? Tirando uma ou outra, que às vezes sai um pouquinho da regra, mas toda regra acaba tendo uma exceção. A maioria que fala com a gente dá opinião bem ponderada, bem construída. Por favor, não fica me atirando pedra só, mas eu quero que você fale comigo. Você acha, no meu lugar, você falaria com a Pamela? Seja sincera, seja sincero. Eu estou decidido a não falar. Meu marido pensa diferente, mas me respeita. Chega, né? Chega. Eu já sofri demais com esse primeiro tenente da Marinha. Ele que fique na tempestade dele em alto mar. Deus me livrou dela. O que você acha? Vou ficar esperando a tua opinião a partir de agora.